pessoal, eu sou o professor Álvaro Silveira, professor de Biologia de vocês do auland.com.br e a gente vai estar trabalhando então a Biologia em todas essas videoaulas aí. A gente vai começar estudando a Biologia basicamente pelo que é a Biologia. A Biologia é o estudo de todos os seres vivos. Então a gente vai estudar toda a morfologia, a fisiologia desses seres vivos. A interação que existe entre eles a gente também vai estar estudando na Biologia. Então a gente tem aqui o exemplo dos seres vivos, essa grande diversidade de animais e plantas que existem no nosso planeta. Tá? Então todos os seres vivos são compostos por células. Tá? Então as células vai ser a menor parte de um indivíduo que ainda mantém as suas atividades. Tá? Essas células podem ser classificadas como procarióticas e eucarióticas. Células procarióticas vão ser aquelas que vão ter o DNA solto dentro da célula. Eles não vão estar envoltos por um núcleo. Esses procarióticos basicamente são as bactérias. Tá? São seres unicelulares que vão estar sobrevivendo no ar, basicamente, do planeta Terra. Temos também os eucariotos, que vão ser os indivíduos que vão possuir núcleo. Tá? Esse DNA, então, que lá na bactéria estava solto no citoplasma, aqui dentro ele vai estar envolto por uma carioteca. Então, eu de verdadeiro e carioteca, então, de verdadeiro núcleo. Essa membrana que está envolvendo o DNA vai estar formando, então, um núcleo. Então, a gente tem algumas diferenças entre células eucarióticas. Nós vamos ter os indivíduos, os vegetais e os animais. Então, essas células vão ter algumas diferenças básicas que a gente vai estudar mais à frente. Tá? A célula, qual vai ser a composição dela? A célula eu vou ter indivíduos que vão ser pluricelulares, ou seja, eles vão ter muitas células. Então a gente tem aqui no desenho uma célula e o conjunto de células que podem ter a mesma função ou que vão ter a mesma forma, vão formar um tecido. Esse tecido, quando estiver agrupado em outros tipos de tecidos, vai poder formar um órgão. E esse órgão vai ter a função dentro de um sistema. Esse sistema vai estar realizando funções em um organismo e o conjunto de todos os sistemas que esse organismo tiver vai formar, então, um indivíduo ou o organismo em si. Então essas células vão ter uma composição variada, vão ter formas variadas e organelas variadas. E a gente vai estudar todas elas na citologia mais à frente. E então essas células vão estar realizando o metabolismo do indivíduo, fazendo reações metabólicas ali dentro, e então esse vai ser o motivo para nós nos alimentarmos. Então nós vamos precisar se alimentar para conseguir energia e nutrientes para as nossas células realizarem reações metabólicas no nosso organismo. Então quando nós nos alimentamos basicamente de carboidratos, lipídios e proteínas. Todos esses tipos moleculares nós vamos estudar na bioquímica. Então nós vamos ver quais são as funções dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas dentro do indivíduo. Todos os seres vivos são compostos por essas substâncias lá dentro das células. Então basicamente todas as células vão ter essas composições. E aí a gente pode separar aqui, dando uma adiantada, o que são indivíduos autótrofos e indivíduos heterótrofos. Indivíduos autótrofos vão ser aqueles que vão produzir o seu próprio alimento. Então lá nas suas células elas vão ter organelas que vão estar produzindo uma energia, produzindo uma substância que vai dar energia para aquele corpo. Autótrofos basicamente plantas e algumas algas. Tá? Então todos esses indivíduos vão ser chamados de autótrofos porque eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então a fotossíntese vai estar gerando glicose, que é a energia para essas células, para esses seres vivos. Além disso, nós temos então os heterótrofos, que vão ser o contrário dos indivíduos autótrofos. Eles não vão estar produzindo energia e eles vão precisar se alimentar de outros seres vivos ou conseguir fontes de energia de outros seres vivos. Então a gente vai classificar eles como todos heterótrofos, que é o caso dos animais, de alguns fungos. Tá? Então todos esses indivíduos serão heterótrofos. Então a biologia, a gente basicamente vai ter esses campos todos para nós estudarmos. Tá? A citologia, onde eu vou ter o estudo da célula, que já a gente vai chegar lá para estudar direitinho, e aí a partir daí compreender como é que um organismo funciona. Nós vamos ter a ecologia, que daí a gente vai estar estudando a interação entre esses organismos, entre essas espécies, entre os seres vivos. Vamos ter a zoologia, que a gente vai estar estudando todos os seres vivos, basicamente aqui os animais na zoologia. Então vamos estar separando eles em vertebrados, vendo as características que diferenciam eles.
Na botânica, estudando os vegetais, da mesma forma que a zoologia, a gente vai estar separando esses seres vivos de acordo com as suas características. A genética, que é o assunto mais batido ultimamente, sobre estudando os genes e todas as características dos indivíduos. Então a gente tem todo esse campo da biologia que a gente vai estar estudando nessas videoaulas. Tá? As próximas videoaulas a gente vai estar enfocando em bioquímica, vamos falar um pouquinho da água e de todos aqueles, daquelas substâncias que a gente estava falando ali anteriormente, principalmente carboidratos, proteínas e os lipídios. É isso aí, a gente vai se ver daqui a pouco nas próximas videoaulas. Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula.